Oi! Então, hoje eu queria fazer um vídeo bem simples sobre como você vai analisar um artigo científico, como você vai ler um artigo científico. Então, imagina que você está no curso técnico, na graduação, e o professor está falando de artigo científico para lá e artigo científico para cá, e você fica pensando, meu Deus, o que ele está falando, o que essa pessoa está dizendo? Pede para ler um artigo científico e, como disse um estagiário uma vez, não tem nem figurinha, né? Então, não tem nem ilustração. Como é que eu vou ler isso? E aí eu vi que alguns alunos estavam com dificuldade em alguns pontos e eu queria apresentar algumas coisas básicas em relação ao artigo científico. Bom, tipos de artigos existem vários. Você pode ter um artigo experimental, artigo de revisão da literatura, levantamento de dados, de informações. Você pode ter, por exemplo, o relato de um caso que ocorreu, que seja importante para a comunidade científica, para o meio acadêmico, por exemplo, ou para a aplicação de alguma metodologia, de algum método, etc. Então, existem vários modelos, mas esse não é o foco aqui. O foco é como você vai ler um artigo científico, quais são as suas partes. Então, por exemplo, eu peguei um artigo aqui da Revista Brasileira de Enfermagem, ele está na Cielo, e você tem aqui, por exemplo, que você pode citar esse artigo. Então, Tainá Pizar e colaboradores e outras pessoas se reuniram aqui de um grupo de pesquisa, orientadores, etc., da Universidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, e fizeram um trabalho que a gente vai analisar agora. Então, você vai ver, esse artigo é original, ou seja, são dados primários, eles que coletaram essas informações, etc. Bom, esse é o nome da revista, né? Revista Brasileira de Enfermagem. Vai te falar aqui informações de qual volume, suplemento, pode ter número, página. Então, vamos ver aqui, como você vai citar esse artigo. Então, você pode citar, por exemplo, Pizar. Esses são o nome, sobrenome e nome dos autores, né? Esses todos aqui. Ele foi publicado em 2020. Esse é o título. E ele foi publicado, esse é o título do artigo, e ele foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, volume 73, e aqui não está informando o número de páginas. Quando você pedir, por exemplo, o arquivo em PDF, provavelmente vai ter essa informação, tá bom? Bom, deixa eu ver se ele abriu. Ótimo, aqui abriu, tem 6 páginas, e você pode dizer, que da página 6, da página 1 à página 6, ok? Porque ele poderia ser um artigo, então, normalmente a gente vai encontrar o artigo assim, né? Eles colocaram aqui como autor, para você entrar em contato, se você tiver alguma dúvida, a professora, a pesquisadora Carla Regina de Souza Teixeira. Mas vamos ao artigo. Então, quando você se depara com um artigo, normalmente ele tem essa carinha, né? O professor vai mandar para você, ou você vai pesquisar para fazer o seu TCC, esse arquivo, por exemplo, em PDF. Bom, você vai ter aqui no começo, após o título, o nome dos autores, um resumo. E esse resumo é num parágrafo simples, às vezes nem vai ter a descrição em destaque aqui da parte de objetivos, métodos, às vezes é um texto corrido, um parágrafo corrido, tá? E aqui ele vai te dizer, qual foi o objetivo desse trabalho, qual foi a metodologia, os principais resultados e as conclusões que eles chegaram. Aqui ele vai colocar descritores ou palavras-chave. Então, quando você pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, você vai jogar, eu joguei aqui o título para encontrar a referência, né? Mas quando você joga as palavras nos buscadores, não só
as palavras do título são buscadas, mas também essas aqui que os autores incluíram como descritores ou palavras-chave. Você pode ter, então, um resumo aqui traduzido, né, escrito em inglês, espanhol, pode estar também em francês, etc., dependendo da revista. Bom, o começo da introdução. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na introdução. A introdução desse aqui é mais ou menos uma página, tá vendo? Menos que uma página. Então, vou dar um foco. E o que eu queria colocar aqui de mais importante para destacar? Aqui ele vai falar assim, ó, as 4 principais doenças do grupo. Ele vai introduzir o leitor ao tema. E ele vai aqui ter esses números ou vai ter o nome do autor entre parênteses, por exemplo. Porque vai depender da norma, se é norma BNT, se é norma Vancouver. O que são essas normas? É como vai ser a cara, a formatação, como vai ser o espaçamento, o tamanho das palavras, né, o tamanho da fonte. Então, essa norma vai depender do que a revista está pedindo e da norma que ela segue, por exemplo, a BNT ou Vancouver. Então, você pode encontrar as duas coisas. Eu vou voltar aqui para o link só para mostrar um detalhe. A introdução, então, ela vai ser composta de referências. Os autores, eles vão retirar informações que estão presentes na literatura. Então, aqui, ó, vamos ver? Se você prestar atenção, ele vai seguir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na ordem, tá vendo? Ele pode repetir alguma informação, algum autor já citado anteriormente, tá vendo? Então, aqui não é uma análise crítica do artigo, aqui eu estou mostrando para vocês como é e quais partes, como é escrito um artigo, como você vai ler esse artigo e quais partes compõem esse artigo. Na introdução, você não vai utilizar, por exemplo, seguindo as normas dessa revista, as suas palavras. Você vai utilizar referências, textos de outros autores. E se você usa referências e textos de outros autores, é preciso que você cite. E citar, por exemplo, aqui é colocar o número 10, número 11, etc., que corresponde a um trabalho. Então, vou olhar aqui, ó. Vamos ver o número 2. Quem é responsável por trazer essa informação aqui? Então, o número 2 é a Organização Mundial de Saúde, tá vendo? O número 1 é um estudo de revisão, tá vendo? De meta-análise. Então, são outros trabalhos que vão ser utilizados para que a gente introduza o nosso leitor a um tema específico, que é, por exemplo, aqui, relacionado com a atividade física de lazer de pessoas com e sem doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu já sei aqui, ó, só pelo título, que foi um título sucinto relacionado com o objetivo do trabalho, você vai ver atividades físicas relacionadas ali com atividade física que pessoas que têm ou não doenças crônicas estão realizando. Será que elas estão realizando? O que será que esse artigo vai fazer pra gente? Que informações ele vai trazer? Bom, quando você começa a ler, a primeira coisa que você vai fazer, depois de ler o título, é ler o seu resumo. E aí você vai falar, olha, eu quero realmente saber dados de um trabalho realizado por meio de entrevista. Eu quero saber, sim, no meu trabalho eu estou estudando o meu TCC, a minha dissertação, a minha tese está relacionada com doenças crônicas e atividade física. Será que as pessoas estão dizendo nessa entrevista? E pessoas que são do município de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, tá vendo que você vai lendo o resumo e você vai direcionando para o seu foco de trabalho específico. E você pode ler a conclusão e você vai falar, interessante, é exatamente isso que eu gostaria de saber. Bom, se você quer saber sobre o assunto, esses autores, eles vão te dar uma introdução aqui sobre assuntos, eles vão te falar sobre legislação, eles vão falar sobre características da população, enfim, vão definir conceitos. Isso vai estar aqui no tópico de introdução.
Depois, ele vai listar aqui, vai descrever apontar qual é o objetivo do trabalho. Esse objetivo ele pode não estar assim num tópico separado e normalmente ele vem o objetivo do trabalho vai estar presente no último parágrafo da introdução. Normalmente é isso que vai acontecer. Bom, finalizada a introdução, então a introdução é o apanhado de informações que os autores acharam relevantes e que a fonte é a literatura, são outros trabalhos. Então, ele aqui citou 13 trabalhos na introdução. Depois, ele vai para o método. No método, ele vai te falar, olha, quais foram os passos que eu executei para fazer esse trabalho. Então, se você quiser fazer um trabalho parecido, aqui você vai encontrar, no tópico de métodos, como eles fizeram o trabalho, aonde eles fizeram esse trabalho, né? Então, se você faz um trabalho, por exemplo, com o teste de medicamentos, você pode ter, por exemplo, o placebo, qual medicamento foi testado, qual foi a metodologia para que quem recebeu o medicamento, quem recebeu o placebo, foi um duplo cego. Ele vai te explicar no tópico de métodos a metodologia dele e ele vai citar, por exemplo, fontes de onde ele tirou aquela metodologia. Por exemplo, aqui, ó, ele vai ter, ó, um instrumento, tá vendo? Então, nessa metodologia, no modo de fazer, é como uma receita de bolo. Olha, eu fiz assim, assim, assado, esses são os ingredientes e dessa forma eu utilizei os meus ingredientes. E depois eu fiz da seguinte forma, eu misturei tal coisa primeiro, eu usei a batedeira, ela da marca tal. Então, esses detalhes, por exemplo, aqui deixa eu ler, né, porque eu não li. Também se utilizou o instrumento de um questionário, tá vendo? Então, como é que foi feito o questionário? Não foi de uma maneira aleatória, ele seguiu um questionário, um modo de fazer que é internacional. Beleza. Aí ele vai te dar outras informações aqui que reforçam essa metodologia, análise estatística, como foi feita, qual foi o programa utilizado e etc. Agora sim, depois dele introduzir para você o tema, falar o objetivo, qual a metodologia que ele executou, ele vai apresentar os resultados dele. Quando você olhar aqui e tiver o tópico resultado, bonitinho, limpinho, assim, resultado, você já sabe que toda a informação, tudo que tiver nesse tópico aqui, ó, resultado, é de quem? É dessa galera lá em cima, da Tainá e dos colaboradores. Então, ó, quem escreveu o artigo? Foram essas pessoas aqui, ó, Tainá, a Paula e etc. Então, essas pessoas, elas têm o resultado delas naquele tópico. Então, quando você vai escrever os seus resultados, você tem um tópico especial para você. Em algumas revistas, os resultados eles não vão estar sozinhos. Vão estar os resultados e a discussão. Isso vai variar de revista para revista. O TCC, por exemplo, às vezes vai ser escrito resultado separado da discussão, às vezes é em conjunto. Então, isso depende. Mas se você for citar a Tainá, de onde você vai tirar os principais resultados dela? É do tópico resultado. E aí ela vai te falar, ela vai colocar informações nas figuras, por exemplo, e ela vai colocar uma legenda. Gente, as legendas, quanto mais informações tiverem nessas legendas, informações sucintas, objetivas, melhor. Porque imagina, eu não quero ler o trabalho dela todo, eu quero uma coisa já objetiva, por exemplo. Então, eu venho aqui na tabela, ó, distribuição numérica e percentual dos usuários dos serviços de saúde com ou sem doenças crônicas não transmissíveis. Segundo dados sociodemográficos e atividade física de lazer. Essas pessoas são de Ribeirão Preto, São Paulo, e esse estudo foi realizado em 2018 e publicado em 2020. Como a gente viu, deixa eu ver, aqui, né? 2020, tá vendo? Beleza. Bom, e aqui vão ter o número de pessoas, né,
Então, são 21 mulheres que são ativas, não têm doenças crônicas transmissíveis. Aqui, por exemplo, foram 52 mulheres ativas que têm doenças crônicas. Aqui a gente vai ver, por exemplo, faz atividade física irregular, provavelmente é isso. Então, a gente precisa vir aqui na tabela 1, onde ele fala sobre a tabela 1 para entender um pouco mais. Por isso, quanto mais informações aqui, melhor, porque daí eu não preciso voltar no texto. E aí, quando você lê o texto, a tabela vai ficar mais clara. Então, vai se complementar. Você não precisa repetir os dados que estão aqui no texto, né? Você precisa informar algumas coisas importantes em relação à tabela e o texto. Beleza? Então, aqui no texto, resumindo, né, voltando, aqui no texto a gente precisa de informações relacionadas com uma síntese das informações que vão estar aqui na tabela. E aí, na tabela, você pode vir e fazer essa análise igual eu estou fazendo. Bom, aqui, P são os valores com relação à análise estatística, provavelmente isso. E aqui tem classe econômica e outros dados sociodemográficos. Ok. Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, número absoluto e a porcentagem, como eles colocaram aqui. E aqui outras informações com relação ao tipo de doença crônica e ativos, irregularmente ativos e inativos. Pronto, é igual tá aqui, ó, atividade física irregular. Beleza. Agora, a gente vem para o tópico de discussão. Um tópico de discussão é o momento de diversão da escrita do artigo. Porque aqui você vai ter os seus dados, pronto. São os dados coletados, limpos e claros. Agora, aqui na discussão, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua informação e relacionar com informações da literatura, com outras informações que estão disponíveis em outros artigos, na legislação, em pesquisas feitas por exemplo, censos e etc. Então, aqui na discussão é a comparação dos seus resultados com o que a gente tem na literatura, seja ela de artigos científicos, legislação e etc. Bom, aqui ele começa assim, ó, eles começam: os nossos achados encontraram que, independentemente de possuir ou não as doenças crônicas não transmissíveis, a maioria das pessoas adultas são inativas. E ele já vai falar assim, ó, aqui, ó. Em contrapartida, Estudo Nacional de Inquérito Telefônico, que teve o objetivo de descrever a prevalência dos fatores de risco, evidenciou que apenas 16% das pessoas estavam se referindo como inativos. Então, aqui tem muita gente inativa e aqui pouquíssimas pessoas inativas. E agora começa essa brincadeira de fazer as comparações e ver essa relação entre o que a gente tem em outros trabalhos de importância na região e etc. Enfim, aqui é importante que se faça, então, essa discussão de trabalhos que foram citados, por exemplo, lá na introdução, com o trabalho que foi feito por Tainá, aqui, Pizar e colaboradores. Aqui eles ainda acrescentam limitação de estudo e contribuições para a área de enfermagem, saúde e política pública. E, no fim, as conclusões. A maioria dos entrevistados eram inativos, né? Tanto pessoas que possuem as doenças crônicas como as que não possuem, elas estão paradas ali, são inativas. E, por fim, a gente tem as referências. Então, ele citou quantas referências? 23 referências, tá vendo? Se você gostou, por exemplo, dessa informação aqui, ó, quer ver? Vamos ver, aqui. Opa, vamos pegar uma curtinha. As que recebem convite de vizinhos, eu ou amigos, têm maior chance de praticarem atividade física do que as pessoas que não recebem.
Viram que tem o 21 aqui? Então, essa frase não é da Tainá e dos colaboradores. Essa frase é desse trabalho 21 aqui, ó. Percepção do ambiente para a prática de atividade física de pessoas com diabetes mellitus. Então, se você gostou dessa frase, se essa frase é importante para o seu trabalho, você não vai citar o artigo que a gente está lendo, e sim o artigo 21. Aí você tem que ir lá no artigo 21, ler o artigo 21 e retirar a informação de lá. E citar corretamente o artigo 21, e não o artigo da Tainá que a gente está lendo. Deixa eu ver. Que também aqui pode subir. Estudiosos têm investigados, atividades sim, segundo ressalto, estudo. Aqui, ó, tá vendo? Então, ela vai citando esse artigo 21 e no final ela cita o artigo 21. Eu prefiro fazer, por exemplo, essa frase aqui é do artigo 21, então já remete ao artigo 21, então eu já cito aqui em cima. E depois, preferencialmente, coloco outros artigos também que falem sobre a mesma temática. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Colocou: na literatura nacional e internacional, as pessoas do sexo masculino se mostraram mais ativas do que as do sexo feminino. Tá, então o que ela fez? Citou aqui, ó, em todos os artigos que ela leu, que as pessoas do sexo masculino são mais ativas do que do sexo feminino. Vários artigos, tá vendo? Então, ela fez uma análise e uma leitura dessa literatura. Agora aqui, ela fala: em contrapartida, o estudo brasileiro mostrou que os mais jovens são os que mais praticam atividade física de lazer. O estudo brasileiro, vamos ver se é esse aqui. Em nossos achados, dentre aqueles que não possuem a doença, os mais ativos foram os maiores de 60 anos de idade, como também encontrado na literatura. Então, aqui na mesma frase, ó, ela falou dos nossos achados. Então, Tainá e colaboradores, ela tira informações do trabalho dela, que diz que os mais ativos são os maiores de 60 anos, que também foram encontrados, então, outros trabalhos, dizendo que os maiores de 60 anos são mais ativos, como o 3, o 9 e o 20. Agora, esse aqui, como não tem citação, não sei se ela está citando aqui, ó, na literatura nacional. Então, aqui deve ter apenas um nacional. Vamos ver. Então, você tem que ir lá e analisar essa galera aqui. Deixa eu ver o que mais de informação. Ó, uma coisa mais aqui. Acima de 70 anos. Aqui, acima de 70 anos, teve uma galera, aí ativos, 7, e aqui 26. E aí você começa a brincar com essa leitura e análise dos artigos. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Eu acho que essas eram as informações mais importantes, espero ter ajudado. Então, vamos lá? O artigo é composto por uma parte que é a descrição desse artigo, com o título, os autores, de onde esses autores são. Você vai ter o resumo, e nesse trabalho você vai ter a introdução, objetivo, os métodos, resultados, a discussão e a conclusão. São esses os pontos mais importantes do trabalho. Essa conclusão é da Tainá, da Pisa e dos colaboradores. Então, se você for utilizar parte da conclusão dela, parafraseando, obviamente, você vai citar Pisa. Se você for citar um desses trechos que ela cita a literatura, você vai ter que ir atrás deste texto, por exemplo, dessa literatura que ela cita aqui, número 3. Então, eu espero ter ajudado. Abraços e boas leituras.